Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de direitos difusos e coletivos. Na última aula, nós estávamos trabalhando as questões dos princípios do processo coletivo. O princípio que nós vamos trabalhar agora é o princípio da máxima amplitude. Este princípio da máxima amplitude, ele tem previsão no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, e também tem previsão no artigo 83 do CDC. Veja bem, será que os únicos instrumentos processuais admitidos na tutela coletiva é a ação popular, é a ação civil pública? O que é que vocês acham? Veja bem, por este princípio da máxima amplitude, a tutela coletiva ela não deve ser restrita a ações como a ação civil pública, a ação popular, mas deve ser ampliado os canais de acesso ao processo coletivo. Sim. Vocês conhecem, nós conhecemos a ação civil pública como instrumento processual coletivo, nós conhecemos a ação popular, mas nós conhecemos também mandado de segurança coletivo. Também existe o mandado de injunção coletivo. O habeas corpus coletivo também é possível. Inclusive o Supremo, no ano passado, ele tem analisado essa história de habeas corpus coletivo novamente, também isso é possível. Nós temos a ação de improbidade administrativa, que também é uma ação civil pública. E nós temos inclusive o habeas data coletivo. Como é que nós poderíamos imaginar assim uma hipótese de habeas corpus, habeas data coletivo? Imagine que um grupo de pessoas tenha aparecido, imagine que ela tenha chegado lá no Ministério Público e um grupo de pessoas, mais ou menos umas 480 pessoas, tiveram negado o seu acesso ao financiamento habitacional e não tenha existido justificativa para essa negativa de acesso, essa negativa de financiamento. Então o que é que pode acontecer? O Ministério Público pode entrar, e para poder requerer saber qual foi o motivo em que estas informações foram ocultadas para este grupo de pessoas. Então, na verdade, esse habeas corpus coletivo ele vai servir para que essas pessoas tenham conhecimento do real motivo por que o financiamento delas foi negado. Então, veja bem, o Ministério Público não vai mover um habeas data individual para cada pessoa. Isso não é viável. É melhor fazer logo um habeas data coletivo e saber qual foi o motivo de ter negado o financiamento a essas pessoas. Então, pelo princípio da máxima amplitude, é possível abrir um leque aqui de possibilidades de instrumentos processuais para que se possa buscar uma tutela processual coletiva. Então não pode estar restrito a poucas as ações. Muito pelo contrário, tem que se abrir os canais de acesso ao processo coletivo. É o que traz para nós este primeiro princípio. Tudo bem? Caminhando, nós temos um segundo princípio aqui, que é o princípio do máximo benefício. Dentro dessa história aqui do máximo benefício, nós vamos encontrar previsão nos artigos 103 e parágrafos do Código de Defesa do Consumidor, algo sobre este princípio. Quero que vocês prestem atenção na seguinte ideia.
O processo coletivo foi criado para beneficiar o indivíduo. Ele nunca veio para poder prejudicar o indivíduo. Nunca veio para poder prejudicar o particular. Como é que é a história aqui do processo coletivo? A ação coletiva, na verdade, ela vem convidar a população a acompanhar a ação coletiva. Ou seja, essas pessoas que moveram ações individuais, elas podem facultar no prazo de 30 dias para que elas possam suspender as suas ações individuais e acompanhar a ação coletiva que foi proposto, por exemplo, pelo Ministério Público. Ela não tem nada a perder. Por quê? Daí vem essa ideia do princípio do máximo benefício. Por quê? Se esse legitimado, no caso o meu exemplo foi o Ministério Público, ganhar no mérito a ação coletiva, essas pessoas que moveram as ações individuais, elas vão ser beneficiadas com isso. Então, imagina algum dano ao consumidor, alguma ação dessa natureza, o Ministério Público move essa ação, uma ação civil pública. Se essa ação coletiva é julgada procedente, todos os consumidores vão ser beneficiados, inclusive aquele consumidor que moveu a sua ação de forma isolada, de forma individual, né? Moveu uma ação ordinária. Então, se ele suspendeu a ação dele, vai ser beneficiado, tá? E se por acaso esse particular tenha suspendido esta ação dele individual e a ação coletiva tiver sido julgada improcedente, ele não vai ser prejudicado, esse particular, porque ele pode dar prosseguimento à sua ação ordinária. Então sempre nós dizemos aqui que há uma dupla possibilidade para o indivíduo, e jamais ele vai ficar prejudicado. Porque se o Ministério Público ganhar a ação civil pública, todo mundo ganha, né? Se ele perder essa ação, ninguém perde, tá? E ainda nós poderíamos até pensar assim: se esta ação coletiva fosse julgada improcedente por falta de provas, o Ministério Público poderia voltar a promovê-la novamente. Então nunca a gente vai encontrar alguma espécie de prejuízo para o particular. Por isso que nós chamamos aqui de princípio do máximo benefício. Inclusive a doutrina costuma nos trazer aqui a ideia de uma expressão em latim que nas ações coletivas ocorre o transporte in utilibus da coisa julgada, que é justamente isso. Se a ação coletiva foi julgada procedente, isso vai beneficiar o particular. É a ideia do transporte benéfico da coisa julgada. Então, em caso de procedência da ação coletiva, os indivíduos são beneficiados. Aí traz a ideia do transporte in utilibus. Se a ação coletiva for julgada improcedente, também não tem prejuízo nenhum. Eles podem mover as ações individuais deles, ou então continuar com a ação que foi suspendida. Então, esta é a ideia do máximo benefício que nos é trazida pelo Código de Defesa do Consumidor. Estamos bem? Então, passado o princípio da máxima amplitude, do máximo benefício, agora nós vamos ver o princípio agora da máxima efetividade. Está lá prevista no artigo 84 do CDC. Olha, veja bem, uma decisão em torno de uma demanda coletiva, ela deve conter, dentro do contexto dela, a máxima efetividade possível.
mesmo que o legitimado da ação coletiva, no nosso caso sempre, o exemplo que nós estamos partindo é o legitimado Ministério Público, se por acaso o pedido formulado por ele na ação coletiva não abranger tudo, o juiz ele pode ampliar o objeto desta ação civil pública. O Ministério Público ele pode ampliar o pedido do Ministério Público. Então veja bem, vamos imaginar comigo. Imagine que nós temos um dano ambiental que um particular esteja fazendo lá numa área protegida ambientalmente. E o que acontece? O Ministério Público move uma ação civil pública e contra esse indivíduo que estava construindo lá nessa área de proteção ambiental. E o que acontece? Na hora, o Ministério Público vai pedir uma liminar para que seja derrubada aquelas coisas lá, para que ele saia dali. Mas imagine que esta liminar, ela, por algum motivo, ela não foi concedida pelo magistrado. O que vai acontecer? Com o tempo, se eu estava pedindo para derrubar lá 75 metros quadrados, o cara lá, com o tempo, ele vai crescendo. Ele vai ampliando o território dele e já não vai ser mais 75 metros quadrados. O cara vai aumentar lá 200, 300 metros quadrados. Então o que acontece? O juiz ele vai no mérito. Imagina agora que no mérito ele decide julgar procedente a ação civil pública proposta pelo Ministério Público e, portanto, vai derrubar lá a casa desse indivíduo nesta área de proteção ambiental. E meus amigos, quando isso ocorre, o que acontece? Não vai estar mais os 75 metros quadrados. Vai estar muito maior do que isso. Ele vai ter construído uns 300 metros quadrados. Será que o juiz ele vai mandar somente derrubar os 75 metros quadrados? Não, ele vai ampliar aí para poder derrubar toda a área. Estamos bem em relação a isso? E como não se bastasse isso, o juiz ele pode acrescentar outras coisas, tá? Para você ver, nós temos essa disposição aqui no artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor. Eu quero que vocês reparem aqui assim comigo a disposição que está lá contida. O artigo 84 ele diz assim, ó: na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento. Então ele está dizendo assim, primeiramente a tutela específica, tá? Ou seja, a tutela específica derrube a área, o prédio construído e refloreste o que você repare, o que você construiu, o que você derrubou aí. Imagine que não é possível essa tutela específica, ou seja, reparar integralmente o dano. E claro que não é possível. Se tratando de dano ambiental, é impossível você reconstituir tudo novamente. Então o que acontece? O juiz ele pode conferir um resultado prático equivalente. Sei lá, o juiz ele pode determinar assim, derruba-se a área local e determine que o agente refloreste a área, plante as mudinhas e por aí vai. Então é um resultado prático equivalente, tá? Aí o parágrafo 1º fala assim: a conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível de fazer ou não fazer. Me desculpem aqui, a conversão de obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. Ele está querendo nos dizer que aqui há uma questão aqui assim de preferência. Primeiramente, o que o Ministério Público ele postula? É a tutela específica, tá? Não dando certo a tutela específica, o juiz dá o resultado prático equivalente. Se o resultado prático equivalente não servir,
o juiz ele condena este indivíduo a perdas e danos. Então há uma escala nesse sentido. Restabeleça integralmente a área degradada. Não é possível? Vamos tentar fazer alguma coisa que diminua os danos. Não é possível nenhuma coisa, nenhuma outra. Tem que indenizar. Esta é a ideia trazida pela lei, tá? O parágrafo 2º fala que a indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa. E o parágrafo 3º diz: sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado o receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia citado o réu. Aqui é o caso de tutela, né? Tutela provisória. O parágrafo 4º diz que o juiz poderá, na hipótese do parágrafo 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. Quando ele diz assim, que o juiz poderá fixar a multa diária independentemente do pedido do autor, aqui nós estamos enfocando o princípio da máxima efetividade. Então, muito embora o Ministério Público não tenha requerido multa diária, o juiz aplica máxima efetividade. E o parágrafo 5º aparece dizendo assim: para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. Então o parágrafo 4º mais que reforça a aplicação da máxima efetividade. Então pronto, para a concessão do primeiro, que é a tutela específica, ou para a concessão da obtenção do resultado equivalente, o juiz ele pode usar de todas essas medidas aqui do parágrafo 4º. Busca e apreensão, requisitar a força policial e por aí vai. Tudo em prol da máxima efetividade da tutela coletiva. Estamos bem quanto a estes princípios? Eu estou encerrando aqui este debate nosso aqui sobre estes princípios e nós vamos trabalhar no próximo vídeo alguns detalhes sobre o princípio da interação das normas coletivas, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.